Olá pessoal, hoje vou fazer um vídeo que um subscritor meu pediu, que é para ver os sotaques brasileiros. Vai ser engraçado reagir a isto porque eu, como sou português, né, vou ver os vários sotaques do Brasil, então vai-me ter piada ver da perspectiva de um português. Eu vou aqui reagir a este vídeo do super interessante, bora lá! Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Ok, não tem jeito certo ou errado, ok gente? Não fiquem a discutir. Sotaques do Brasil! Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta, eu iria dizer porta. Pelo menos aqui em Portugal diz porta. Porta ou porta? Porta? Eu até entendo o porquê dizerem porta, que há pessoas que têm a acentuação mais carregada, estão a perceber? É como aqui em Portugal. Aqui em Portugal nós temos o animal que é o coelho. Mas há gente que diz coelho, eu digo coelho, mas há gente que diz coelho. Coelho? Coelho. Pois é, tipo, nós aqui também dizemos vermelho. Pá, eu digo vermelho. E há muita gente que diz vermelho. Então é tipo vermelho, vermelho. As pessoas carregam mais nas letras, estão a perceber? Portanto, eu vejo isso aqui, basicamente. Você apostou sua grana Bolão. no bolão ou no bolão? Pois é. Esta palavra não existe em Portugal, mas eu, ao ver, digo bolão. Se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco. Temos que falar desse nome Mato Grosso. Eu acho esse nome tão engraçado, Mato Grosso. Eu acho que vocês sabem porquê, né? Deve ser giro dizer que eu sou do Mato Grosso. Pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal. Isso foram os meus antepassados, ok? Não fui eu. Não me culpem a mim. Eu não tenho culpa nenhuma disso. Eu simplesmente nasci e estou a viver a minha vida. Eu não tenho nada a ver com isso, ok, gente? Itália, Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da... Eu não sabia que eram esses todos. Eu não fazia a mínima ideia que Itália e Alemanha faziam parte disso. E, claro, os índios que já viviam por aqui. Claro, gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. Ok, faz sentido. Porque, pronto, né? As pessoas falam uma língua, depois isolam-se dos outros e criam a sua própria língua enquanto os outros estão a criar a sua própria língua. Então, a partir daí, criam-se várias línguas diferentes. É engraçado ver como isto funciona. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Ai, que má reputação. Que má reputação. Nós simplesmente chegámos ao Brasil e não quisemos saber. Fingimos que aquilo era tudo nosso, quando não era nosso. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândavo, um historiador da época. A língua de que usam, por toda a costa, carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Uau! Ok. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta tá sempre aberta. O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Para eles devia ser bem complicado. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes. Tipo em carro. Dá pra ouvir isso em alguma... Carro. O que é que eu estou a fazer? Ai, meu Deus. Algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência. Bexiga? Eu não sei se Bexiga para vocês é o mesmo que para nós. Deixa eu ver. Ok, para vocês Bexiga é o mesmo que nós. Ok, que engraçado. Vocês têm um sítio chamado Bexiga. Nós temos um sítio cá em Portugal que se chama Pau Gordo. Pau Gordo.
influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E Porta, no Rio, virou Porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Parte da minha família é francesa. E acho piada ouvi-los a falar que eles parece que ficam sempre com esta voz assim, estão a perceber. Então mete bem piada. Sou francês. Eles carregam em tudo, estão a perceber? Eu acho piada ver essa diferença entre as línguas. É muito giro. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Assim como o R, o culpado pelo S com o som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio. É aqui? Não entendi. Florianópolis, né? Eu percebi isso ou eu estou maluco? A ilha tem um sotaque próprio, aliás. É uma ilha, ok. Mofas com a pomba na baleia. O quê? Eu não entendi nada. Nada. Mofas com a pomba na baleia. É que a... Mofas com a pomba na baleia. Só eu é que não entendi nada? Eu não entendi uma única palavra do que ele disse. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam... Nos Açores e na Madeira eles têm o acento muito carregado. Fui ao pulmão, tive que tirar um bocado do meu pulmão aqui na parte de cima. No meu pulmão não estava a fazer o que era suposto, então estava-me a causar muitas dores. Estive operado ao lado de um açoriano, que é uma pessoa dos Açores. E pá, e sempre que ele falava tipo... E eu ficava tipo... Desculpa, eu não entendi nada. É que eu quero mesmo falar contigo, mas eu não consigo perceber. Desculpa. É que depois eu sinto-me mal, estão a perceber? Porque eu quero entender, mas depois não consigo. Tento não dar a impressão de mal educado, mas é um bocado difícil quando não entendes nada. Então eu fico tipo... eu não entendo nada. Desculpa. Português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito, a cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. 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 Esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. E em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá em Olinda. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá em Olinda. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E sem dúvidas isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor, ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem. Cheiro. Mete piada porque cheiro parece tipo italiano. Cheiro. Sim, são influências, não é? Isto tem tudo influências de vários países, claro, é normal. Aparecem com frequência em dialetos africanos. Mas isto é africano, não é italiano. Porquê é que parece italiano então para mim? É porque eu sou burro. Formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não tá só na maneira de falar não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Sinaleira? Eu chamo semáforo. Aqui em Portugal é só há semáforo, acho eu. Pelo menos nunca ouvi ninguém dizer outra coisa. Mas vocês têm semáforo,
Farol, sinaleira e luminoso. Vocês têm muitas coisas para isto. Uau, que giro. Farol para nós é aquilo para os barcos. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa. Para dar sinal aos barcos. Que engraçado. Isto é tão engraçado, ver a diferença. Luminoso. E esse bichinho aqui? Uns dizem... Libelinha, eu chamo de libelinha. Tipo, nós aqui em Portugal chamamos a este bicho de libelinha. Vamos ver como é que vocês dizem. Libélula, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal. O quê? Vocês têm tanto nome para isto? Cigarra. Ah, que giro. Cigarra nós aqui também é outro bicho. É outro inseto, mas não é esta que é a libelinha. Que engraçado. Espera, o helicóptero ou o helicóptero que eu estou a pensar? Não dá pra ver tudo isso numa aula de português, muito menos num único vídeo. Mas Claro. todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Isso é verdade. Vão subscrever ao Super Interessante. Eu aprendi aqui algumas coisas que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Palavras bem engraçadas, que giro. Olhem, gostei imenso de aprender sobre isto. Eu gosto de aprender, eu quanto mais cultura geral tiver, melhor. Estou impressionado porque eu não sabia que havia assim tanta variedade, que giro. Muito obrigado por assistirem, malta, e vejo-vos no próximo vídeo.